minutinho, né, para o pessoal ir chegando. E aí vamos fazer um check-in, assim, de como que vocês estão chegando hoje, onde vocês estão. Aí o Marco está chegando agora. Olá! Cadê todos? Oh, acho que ele está caindo a ligação. Tá, eu vou começar então. Eu estou aqui em Paraty no momento, tá uma chuvinha e hoje o dia foi bem corrido, assim, mas foi gratificante também conseguir ir na praia, dar uma caminhada, pegar uma chuva que é gostosa também. E agora estou aqui bem plena para estar com vocês hoje. Era o que me animava hoje, o dia inteiro. Eu ficava pensando, hoje tem o grupo. Aí, quem quiser falar, passo. Deixa eu ver. Eu vou Oi, pegar aqui o bastão. Boa Mais ou menos. Boa noite. Hello! Que bom que você chegou. Bela, querida. Tem a Ana aqui, quem mais tem aqui? Olha só, estamos reunindo. Uau, coisa boa. Bom demais. Eu falei pro pessoal fazer um check-in de como que tá chegando hoje. Aí eu falei, aí agora a Ana pegou a palavra também. Uhum. Estou mais ou menos pertinho de você, que eu estou em Mangaratiba, também aproveitando praia com chuva. E descansei bastante o dia todo, então deu para fazer a dobradinha aqui. Chegar aqui na reunião e depois tem outra. A Ana entra comigo em outra reunião daqui a pouquinho. Ah, é? Olha só. O que vocês estão arrumando? Quem quiser agora. Boa noite. Eu estou aqui em Brasília. O dia passou voando, consegui descansar um pouquinho, mas assim, dividindo com alguns atendimentos e estudos, né? Também passei o dia animada, na verdade, desde a semana retrasada, né, que eu já estava animada esperando o nosso encontro. Ter mais essa oportunidade da gente falar sobre ecopsicologia. Tô feliz de estar com vocês, principalmente com a presença do Marco. Obrigado. Grata. Oba! Maravilha. Boa noite, Guaciara. Se quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Quem quiser falar também, vamos passando a roda. Boa noite, pessoal. Boa noite. E que honra também poder trocar uma ideia com o Marco, que parece que já tem uma amizade com ele de tanto vídeo que já assisti. Então é muito bom estar aqui, gratidão. Tamo junto aqui. Que legal. Coisa boa. Oi, pessoal, boa noite. Fernando aqui, sou de Floripa. Sou não, né? Estou em Floripa, sou mineiro. Muito feliz de estar aqui também. Está um diazinho chuvoso, fresquinho, mas está bem agradável e estou bem empolgado de estar aqui, poder conhecer o Marco também. Como a Ivy disse, parece que eu já conheço há um tempo, que eu tenho acompanhado os vídeos, né, os conteúdos. Então, feliz, satisfação de estar aqui com vocês. Que legal, Fernando. Sabe que a gente tem uma comunidade bem forte aí em Floripa, né? Estou descobrindo aos poucos. Sou recém-chegado no tema. Floripa tá bem alta mesmo. Eu tô querendo ir para lá, inclusive. Eu acho que Floripa e Brasília são os focos, assim, de ecopsicologia. E o lugar ajuda muito, né? O lugar ajuda muito. A natureza é muito presente aqui. É lindo mesmo. Eu queria fazer um outro polo aqui em Ubatuba, expandindo. Quem mais que falta falar? Mariana, Fátima, Dani,
se quiserem, ou a gente já começa. Cri. Então, vamos seguindo, então. Então, pessoal, hoje aí a Fátima quer falar? Então, só dá boa noite a todos. Grata por estar com vocês. Eu estou com a câmera fechada, porque eu estou aqui na labuta, eu estou lavando louça, fazendo as coisas aqui, então, por isso que eu fechei a câmera. Legal, obrigada pela presença, Fátima. Que bom que você está aqui com a gente. Dani, quer falar alguma coisa? Tem mais gente chegando. Então, o objetivo hoje, né, do nosso encontro é começar a introduzir sobre a ecopsicologia e com a presença do Marco, querido, bem-vindo, quem está chegando. E a gente fez uma reunião anterior, Marco, só para te contextualizar também, que nela a gente fez uma apresentação falando como que cada um chegou até aqui, né, com os interesses voltados à ecopsicologia, à sustentabilidade, permacultura, agrofloresta, esse universo inteiro, assim, dos povos da floresta também. Aí cada um foi trazendo sua experiência, né, de como chegou aqui. E aí a gente pegou a sua tese de doutorado para a gente começar a estudar, né? Esse é o grupo de estudos. Então, hoje ficou da parte da introdução. E aí, se você já quiser introduzir também como foi a sua história, como chegou até aqui, acho que vai ser bacana para a gente se aproximando, né, do pessoal. Bela, primeiro eu queria dizer assim da minha alegria com a sua iniciativa. Eu estou há 2 dias de cama, então assim, talvez venha a tossir e tal, mas é isso mesmo. Então, primeiro assim a sua iniciativa. Muito feliz de ver essa turminha linda aqui pensando junto sobre ecopsicologia. Eu quero ajudar da forma que eu puder. E eu tenho uma reunião toda segunda-feira, 19h30. Às vezes ela é 19 horas. A gente tem essa coisa, uma reunião é 19, outra 19h30. Mas assim, quando vocês sentirem, entrarem num tema que vocês querem desenvolver mais, me manda um WhatsApp que eu entro aqui, tá? Para a gente conversar nesse período. Infelizmente, como segunda-feira eu tenho sempre esse compromisso, que é com os ecotuners, né? Com os que estão aprendendo, já fizeram a formação em ecopsicologia aplicada, e que agora eles estão fazendo a formação como didatas, né? São os que vão dar os cursos. E então eu tenho sempre esse compromisso, mas me interessaria muito saber por onde vocês andam, o que vocês têm pensado, e críticas à tese são muito bem-vindas. Então, se vocês chegarem a ter um ponto de vista discordante em relação ao que eu estou colocando, eu vou adorar saber. Eu vou adorar saber. E se, por outro lado, o que está colocado na tese mexer com vocês, eu vou adorar saber também. Então, sempre que eu puder, eu quero fazer essas visitas aqui para o grupo de estudos. Então, assim, para sintetizar, muito feliz da iniciativa de vocês de fazer um grupo de estudos de ecopsicologia. Como vocês sabem, tem muito pouca coisa em português, a gente está fazendo um esforço para traduzir textos. E assim, acho que a gente posso passar para vocês uns textos, um texto ou outro sobre os livros que não foram traduzidos ainda. A gente tem pretensão de traduzir os livros, né? Mas já ir adiantando o que temos.
A tese foi uma tese em sustentabilidade. Eu fiz um mestrado em psicologia clínica, onde, na época, o meu interesse era em psicologia da religião e da espiritualidade. E, claro, psicologia clínica. Então, eu fiz uma dissertação sobre um olhar clínico para a psicopatologia na vida religiosa, né? Dentro desse mestrado foi que eu descobri a ecopsicologia. E descobri a ecopsicologia por uma experiência pessoal muito forte que eu tive, que me fez me perguntar o que a minha profissão dizia, a nossa profissão diz sobre isso, as relações profundas do ser humano com a natureza. E eu descobri que tinha quase nada no Brasil, e que a própria psicologia ambiental, que é uma área importante na psicologia, na época, tinha uma pegada diferente, e eu achei a ecopsicologia por meio de um site. E eu digo para vocês que achar a ecopsicologia foi um impacto daqueles que marcam uma vida, sabe? Porque ler os primeiros textos de ecopsicologia, ainda no site, um texto de psicólogos, de psicoterapeutas, depois um texto de uma artista plástica, depois um texto de um advogado ambiental. E eu fui percebendo essa pegada transdisciplinar da ecopsicologia. E que a psicologia, em diálogo com a ecologia, são os eixos fundantes, mas em diálogo com muitas outras áreas, né? Mas, assim, tinha coração, sabe? O texto tinha coração. Os textos de ecopsicologia vibravam muito profundamente em mim, porque eu sentia que aquelas pessoas estavam escrevendo de um lugar que eu estava experimentando. E que sai um bocado da visão acadêmica. E que nos dirige mais para, assim, para a fenomenologia, esse mix entre fenomenologia e transdisciplinaridade. Então, resguardava uma amplidão de pensamento que integrava o sentimento e fala de uma coisa tão profunda dentro de nós, que é nosso vínculo de amor com todas as formas de vida, que é tão importante, tão significativo por toda a nossa história, mas que fica numa camada muito escondida na nossa psique, porque não é o nosso interesse principal, né? Então, essa proposta da ecopsicologia de explorar a experiência de vínculo, né? Explorar essa experiência da conexão, compreender como é que a desconexão acontece, compreender como é que a reconexão acontece, né? E, ao mesmo tempo, a ecopsicologia se colocando para o debate da sustentabilidade. Hoje, apesar de estar passando mal pra caramba aqui, eu assisti os 6 podcasts da Folha de São Paulo, que eu recomendo a todo mundo, de um programa chamado Habitat, que são 6 programas sobre a 6ª grande extinção, né? E esse é um exemplo de como a ecopsicologia, além de ser uma abordagem das relações amplas do ser humano, ela traz junto um compromisso. Quem assume o que sente, quem entende do ponto de vista clínico, inclusive a nossa crise civilizatória, é chamado a tomar uma posição. E a ecopsicologia instrumentaliza a gente para tomar posições, né? Por um entendimento dos princípios de como a natureza funciona e também por um entendimento de como nós funcionamos, quem somos nós como seres ecológicos, né? E, enfim, e tudo que vem a partir disso. Então, a minha intenção não era ficar dando aula aqui dentro do discurso, eu queria conhecer vocês, mas só contei um pouquinho de como foi que eu cheguei na ecopsicologia. E aí, para fechar, eu vivi uma experiência muito curiosa, 2 experiências muito ricas
uma em que eu fui convidado por alunos da psicologia para apresentar a ecopsicologia, e um professor da psicologia ambiental foi participar dessa aula. E foi extremamente grosseiro. Eu considero que ele ele deu um jeito que eu nem terminasse a aula direito. Foi muito chato, porque uma abordagem que é transdisciplinar, está falando do sensível, está falando com fenomenologia. Pega um cara ciência hard, ele não vai nem compreender, ele não vai nem saber do que está falando. E aí, se não era na mesma semana, foi na semana seguinte, eu recebi um convite da Universidade de Brasília para participar de um debate sobre mudanças climáticas e inconsciente coletivo. Imagina. E aí eu fui participar desse debate e foi bárbaro. Foi bárbaro. Debati com o Otton Leonardo, que é um geólogo, uma sumidade na área dele, mas um cara que estudou sonhos, estudou interpretação de sonhos na Califórnia. Um geólogo que estudou interpretação de sonhos na Califórnia. Esse é o tipo de gente da ecopsicologia, sabe? Quem sabe fazer as pontes. E aí foi bárbaro o debate, teve muitos desdobramentos depois desse debate, e um deles foi que a Universidade de Brasília recebeu um convite da Universidade Estadual de Goiás para replicar o debate no campus da UEG. Né? E aí eles fizeram contato comigo de novo, fomos eu e o Otton no mesmo carro para lá. E foi nessa viagem que ele me disse assim, até então eu não estava pensando mais em doutorado, e ele me disse assim, isso que você está falando é tão importante, e a ciência da sustentabilidade precisam tanto desse olhar psicológico, que eu estou me aposentando no final do ano, mas se você quiser fazer uma tese sobre ecopsicologia, eu retardo minha aposentadoria. E espero você completar. E essa é a história dessa tese. E foi de fato assim. Eu fiz a tese, ano seguinte o Otton se aposentou, e desde então, junto com parceiros maravilhosos, parceiros e parceiras maravilhosas que se aproximam da ecopsicologia, porque tem esse chamado, a gente está coletivamente construindo uma comunidade, um movimento de muito estímulo mútuo, de ampliação da ecopsicologia. Paralelo a isso, eu acabei me envolvendo com o movimento ecopsicológico internacional. Ajudei a criar a Sociedade Internacional de Ecopsicologia, que era uma sociedade europeia de ecopsicologia, a gente transformou em sociedade internacional, e acabou que eu fui eleito presidente dela, e ao que tudo indica, vão me reconduzir agora para o segundo mandato, né? E então, assim, o movimento ele está crescendo o mundo afora, com caras muito diferentes, com muitos olhares diferentes, e é uma missão da ecopsicologia, né? Ela tem o discurso original dela nos primeiros livros, mas é muito importante uma ecopsicologia brasileira, uma ecopsicologia peruana, uma ecopsicologia indiana, uma ecopsicologia australiana, que são encontros desse olhar com as tradições regionais. Porque para a gente é muito importante o encontro dos saberes. Respeitar a sabedoria dos indígenas como respeitamos dos PhDs aqui. E, na real, e para vocês terem uma ideia, o Otton, durante esse tempo em que ele ficou na universidade, ele fez um mestrado em indigenismo e sustentabilidade junto a povos e terras indígenas. Fez um mestrado sobre isso. E o Otton colocou no programa 50% de professores PhDs da Universidade de Brasília e 50% de xamãs, de indígenas. Isso é uma coisa assim que nunca aconteceu.
mas a CAPES não aceitou. A CAPES, acho que a Universidade de Brasília não aceitaram, e ele não pôde levar à frente o projeto original dele, né, que era botar na prática o encontro dos saberes. Então, para quem aqui é da clínica, existe uma vertente dentro da ecopsicologia, que é a chamada ecopsicoterapia. Existe uma vertente de ecopsicologia e arte-terapia. Existem muitas eu não digo, mas obras importantes de psicologia analítica de Jung e ecopsicologia. Alguma coisa de Gestalt, alguma coisa de centrada na pessoa, de cognitiva comportamental. E ecopsicologia na educação ambiental. E também como campo de pesquisa, né? Então é um mundo muito amplo esse que vocês estão entrando, mas o melhor de tudo é o que é um campo em construção. Para mim, ele é como se fosse ele é o arquétipo de uma abordagem transdisciplinar radical, que integra a ciência, integra outras epistemologias também, né? E é isso. Isso é isso. É isso tudo, né? Que maravilha! Que coisa boa! E o que me traz muito da sua experiência, né, da sua proposta também, é de enxergar a ecopsicologia com essa multiplicidade, né, de encontros, de saberes, e estar sempre nutrindo, né, com cada experiência que se torna até pessoal, né, para a pessoa que vai pesquisar ou se entregar na clínica, tem muito a ver com esse chamado do coração, né, que vem da alma mesmo. E quem chega, já chega assim, predisposto a essa abertura, né? É uma abertura mais ampla de reunir saberes. Então, aqui, eu acho que tem pessoas de diversas áreas, são gente desde o direito, desde a educação, desde a clínica, da área da saúde. Aqui no grupo? Que bom. Uhum. Que bom. Sim, tá bem múltiplo. E o que é o mais bacana para mim também, que eu super adoro isso, né? Que são vários campos que se reúnem e a gente consegue fazer esse eco mesmo, né? Que são várias espécies aí do mesmo, do mesma intenção, né? É porque também tem uma coisa assim, como que é a gente conceber o ser humano como uma entidade ecológica, como um ser radicalmente ecológico, radicalmente pertencente à teia da vida, e com relações éticas em relação à teia da vida. Uma concepção assim de ser humano tem implicações para o direito ambiental, tem implicações para a arquitetura, para o urbanismo, até para a medicina, tem implicações para muitas áreas, né? Então, a gente precisa da ampliação desses conceitos que vão mostrando o ser humano como indissociável da teia, porque, por incrível que pareça, a psicologia esqueceu disso. É um dos grandes das grandes críticas da ecopsicologia. Que a própria psicologia precisaria se esverdear, né? A partir de um outro entendimento de quem somos nós na relação com esse mundo, né? E as relações com o mundo vivo como tão importantes quanto as relações entre humanos. Sim. E é a partir daí, eu acho que vai fazer toda a transformação, né, da nossa percepção, quanto a gente se enxergar enquanto parte viva desse todo, né? Para mim, eu acho que para a grande maioria das pessoas que estão aqui já conseguiram se enxergar assim, né? Ou estão nessa busca. Uhum. E já se torna, nossa, como que as pessoas não se enxergam assim, né? É uma coisa tão óbvia, que parece óbvio, né? Mas que às vezes não é o óbvio também. Não é óbvio. Aliás, pelo contrário, é a coisa mais estranha do mundo. Para a mentalidade dominante,
É a coisa mais estranha do mundo. E o pior é que é essa mentalidade dominante que está tomando grandes decisões políticas e econômicas. E esse acaba sendo um dos nossos grandes problemas. Porque a configuração das relações da pessoa ou da sociedade com a natureza está sendo mediada por uma mentalidade com crenças e com bases que precisam ser criticadas. Vocês vão ver muito isso na tese. Sim. Gente, quem quiser trocar também pode falar, aproveitar os minutinhos que o Marco ainda tem. Alguém sente? Senão eu vou falando. Quero trazer uma pergunta que eu tenho também. Tem um lado meu que eu intuo, da minha intuição de como que aconteceu, mas que momento foi que o ser humano foi se separando, né, da natureza. O que eu entendo é que a gente desenvolveu essa revolução cognitiva e ficou bem encantado, né, com esses poderes e começar a mexer muito na matéria, usar os recursos, assim. E aí começou a sentir um pouco superior a tudo isso e querer usar, né, para o seu benefício. Mas eu não sei se tem algum estudo que fala mais de quando foi esse ponto de cisão que o animal, o homem, separou de todo o ciclo, né, de toda a teia. Depois que vocês estudarem a tese, eu vou passar um texto para vocês sobre esse assunto, tá, Fernando? Beleza. Sobre quando foi que a gente fez o desvio e perdeu o senso de ser parte. Mas não é muito na época do Descartes, da modernidade, que fez esse... Essa é uma das leituras, possíveis, né? Uhum. Porque aí ele traz um privilégio do pensamento, ele traz uma metodologia que tira o sujeito e tira os sentimentos do sujeito e gradualmente vai objetificando o mundo, inclusive usando explicitamente a imagem de um relógio para descrever o universo. Então, uma das leituras é essa, mas talvez não seja essa a causa, e sim um momento de evolução de uma história que já é mais antiga. Tem autores que colocam isso dentro do surgimento da filosofia grega, autores que colocam isso dentro do surgimento das religiões monoteístas, e o Paul Shepard, que é o autor do texto que eu quero passar para vocês, ele acha que isso começa quando nós abandonamos o modo de vida coletores-caçadores, passamos a dominar os vegetais, dominar os animais. De lá para cá, a gente começou a ter uma evolução no sentido de relações de poder e uso, né? Com uma gradual desconexão da sabedoria da natureza. É muito longo esse tema. A gente pode, um dia que eu vier aqui, vocês me lembrem que a gente aborda um pouco mais disso. Sim. Boa noite. Alguém perguntou no chat, fez uma pergunta que também é a minha, que é sobre ecopsicoterapia. Tem como falar umas poucas palavras, uma introdução? Sim, Silvia, porque a ecopsicologia ela nasceu com um pensamento clínico e uma tentativa de entender a crise de extinção de espécies, mudanças climáticas, com um olhar clínico, né? Depois ela foi ganhando outros olhares. E tem uma coisa curiosa, que a primeira pessoa a usar o termo ecopsicologia não era um psicólogo, era um historiador. Antes disso, psicólogos tinham já falado de uma psicologia verde, né? E algumas tentativas de trazer esse olhar clínico para dentro da psicologia clínica, do olhar ecopsicológico para psicologia clínica, mesmo que ela não tivesse esse nome. Mas quando o Rosek escreveu The Voice of the Earth,
E depois veio o segundo livro, que é talvez até mais interessante que o The Voice of the Earth, que é uma coletânea de artigos. Em seguida, os clínicos começaram a escrever sobre. Então, começam a surgir livros sobre, lá fora eles chamam ecotherapy. A gente aqui chama de ecopsicoterapia, né? Então, desde lá, de 96, eu acho, começam a surgir cada vez mais obras sobre a aplicação clínica da ecopsicologia. Eu faço parte do corpo docente de alguns institutos de Gestalt, meu trabalho com esses institutos é justamente uma Gestalt ecoterapia. Também faço parte de alguns, eram 4 no passado, institutos de psicologia transpessoal. Também trazendo essa perspectiva ecopsicológica para a transpessoal. E ano passado eu comecei a dar aula num instituto junguiano. E os junguianos, eu te digo que são os que recebem com mais entusiasmo a ideia. Se bem que a Gestalt sempre reagiu muito bem também. Eu sou Mas psicóloga junguiana também. Ah, que legal. Puxa, que legal. Vai ter, inclusive, agora eu acho que essa semana, ou na outra, de agenda, uma live sobre ecopsicologia e Gestalt. Depois eu posso passar para a Bela. Passa sim, que eu mando para a galera. Eu vejo muito isso também, da Gestalt e Jung serem os mais amplos no sentido da psicologia, para aceitar, né, essa Exatamente. visão, a cosmovisão, né, que a gente busca trazer. A Gestalt ela já nasceu ecológica, né? Se você vê a história da Gestalt, ela já foi um contraponto ao que acontecia antes. Ela traz uma visão sistêmica. Está na origem dela, está no DNA dela. Mas o Jung é um fenômeno. Uhum. Porque você vai ler o Jung, ele estava sacando tudo o que ia acontecer depois. Ele é um visionário, então você já encontra uma perspectiva sistêmica em que ele não fala nesses termos. Ele pensa de uma forma sistêmica, mas ele não se expressa dessa maneira, porque não tinha essa nomenclatura na época. Mas então, é assim. Amores, eu acho que eu vou precisar sair, infelizmente. Está excelente o nosso papo, mas vamos retomar. Nossa, Marco, muito grata pela sua presença. Eu agradeço mesmo a sua iniciativa. Prazer conhecer todo mundo. E vamos ver o que vocês vão achar. Vocês vão ver logo na abertura, inclusive, assim, a introdução que vocês vão ver, eu conto um episódio que eu vivi com a minha filha, que me tocou profundamente e que me levou a assumir uma atitude mais ativa em relação à questão ambiental. E eu escrevi isso na introdução e um membro da banca não aceitou que eu tivesse colocado isso lá, porque achou que era muito pessoal. E o orientador bancou, eles se desentenderam, o outro membro saiu da banca por conta da história com a minha filha. Vocês vão ver lá. Então é isso, gente. Sim, bem na introdução. Ai, gente, pérola. Então tá, querido, beijo. Vou te passando. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Preciso sair também. Bom estudo para vocês. Beijo. Beijo, Ana. Aparece mais. Pode deixar. Beijo. Então, gente, como estamos após essa mini aula, né? Foi uma grande troca aqui, vários saberes. Alguém quer ir comentando? Falar o que ressoou? Eu gostaria de falar uma coisa. Pode falar. Eu entrei no grupo errado. Eu tô nesse grupo da ecopsicologia e tantos outros, né, que a gente se encanta e começa a entrar em vários grupos. E agora eu ia ter uma live sobre, porque eu fiz um curso de sonhos, né?
E foi curioso que ele citou os sonhos aí, né? E aí eu entrar no grupo sobre os sonhos, né? E leitura de aura, que eu também fiz o curso. E aí, na hora que você falou, alguém quer falar, eu não estava entendendo nada, porque eu não estava te reconhecendo. Ah, sim, entendi falei, agora. gente, eu não estava entendendo muito bem a introdução, a fala de cada um, sabe? Aí eu falei, nada por acaso nessa vida, eu vou ficar aqui, eu estou aqui, quero ver, né? E lá no grupo do Telegram, eu não participei de nenhuma atividade, né? Por falta de tempo mesmo, né? Porque muitas coisas, muitos cursos. E aí, enfim, eu estou aí, agora eu entrei de vez no grupo, então eu vou acompanhar agora pelo Telegram, porque eu não sei muito bem ainda do que se trata, né? Então, Hoje você entrou numa big entrada, então, que foi com o nosso foi querido triunfal. mestre. Foi triunfal. Já chegou chegando. Seja bem-vinda, né? Que Com legal. certeza vai somar para sua vivência, né? Para sua experiência. Igual ele traz, a ecopsicologia é transdisciplinar, então sonhos, tudo isso que envolve o ser humano faz parte, né, da nossa vida. Que legal. Então seja bem-vinda para contribuir com as suas todas e trocas. todos. Eu acompanharei mais. Graças. Isso. Que bom. Alguém mais? Ô, Bela, é Guacira que está falando, tudo bem? Oi, querida, tudo? Eu queria que você falasse um pouco sobre a formação em ecopsicologia e ecopsicoterapia, né? Porque acho que no Brasil só existe a possibilidade do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia ou tem alguma outra formação, né? Algum outro instituto, alguma universidade que faça a formação em ecopsicologia. Eu queria conhecer um pouco sobre essa formação. Então, atualmente, o que eu tenho de conhecimento é através do Instituto mesmo Brasileiro de Ecopsicologia, que o Marco também é diretor, e também tem em Florianópolis um outro que chama Pardes Ecopsicologia, dá para encontrar no Instagram também, e lá ela também oferece, de tempos em tempos, formação, vivências, mas em universidade eu tive experiência com aula optativa, não existe o curso só ecopsicologia, né? E a especialização é com esses dois por enquanto. No Brasil, é igual ele falou, a gente ainda está em construção, né? Na Europa, você já consegue ver em diversos países, em Portugal, na Itália, tem um polo muito forte, na Espanha, mas aqui, e também aqui, por exemplo, no Chile tem, no Peru tem, Argentina, Colômbia, e aí tá indo aos pouquinhos, né? Tá em construção. Mas para você saber, assim, no Brasil são esses dois mesmo. Porque eu tenho acompanhado, de vez em quando eu entro na página do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia no Instagram, mas eu não vejo movimento, né, de divulgação de novas turmas. Você tem alguma informação sobre isso? Tenho. Então, eles estão fazendo uma formação agora que é de ecotuner, que é você propriamente conseguir facilitar vivências na natureza, né? Por exemplo, trilhas guiadas com esse viés da ecopsicologia, da terapia. E fora isso, aí ano que vem, se eu não me engano, ano que vem ou no outro, vai abrir a formação para a pós em ecopsicologia. Aí ela vai ser semi-presencial, vai ser um pouco online e alguns encontros presencial também. Então, ano que vem, eu acredito que vai estar mais movimentado, depois que eles acabarem essa formação que está acontecendo agora.
Aí eu vou passando para vocês também. Tudo que o Marco vai me passando, eu vou passando também. Podem deixar. Porque lá eu vi a formação, uma pós-graduação em ecopsicologia e ecologia profunda, né? E também me interessei pela ecopsicoterapia. Faz parte da mesma formação ou uma coisa, né? São coisas diferentes, separadas? Acredito que são duas formações. Uma, assim, todas estão no mesmo universo, né? Mas a ecopsicoterapia eu acho que já é outra abordagem. A ecopsicologia é uma, então acho que seriam 2 cursos. Ok, entendi. Oi, Bela. Oi. Então, sobre a pergunta da Guacira, eu acho que é no mesmo curso, porque porque eu lembro que eu recebi um e-mail no início do ano, né, sobre a formação. Então, pelo que eu entendi, quem é psicólogo no curso já tem essa inclusão da ecopsicoterapia. E quem não é, fica com essa parte de ecotuner. Aí eu Tá. entendi que seria mais ou menos no mesmo curso mesmo, e dentro do curso eles direcionam. Aí, ó. Então, é isso. Confesso que eu não lembro. Ficou claro, Isis. Obrigada, querida. De nada. Maravilha. Bom que a gente vai se ajudando, né? Uma coisa que não lembra, outra lembra. Então, o que mais, gente? O que reverberou do Marco? Teve alguma... O que brotou aí das coisas que ele disse? Alguém leu a introdução que a gente tinha Boa sugerido? noite. Dá para ouvir? Oi, Dani, dá sim. Boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? Não consegui falar antes, né? Mas o que reverberou muito para mim, né, da presença do Marco e também da introdução, é quando ele fala, né, da experiência que ele teve de ficar em frente ao lago e em como ele se sentiu restaurado, né? E eu vivi exatamente isso o ano passado, né, no período da pandemia, que eu fiquei na casa dos meus pais, num sítio, em contato com a natureza e todo mundo junto. E assim, para mim foi muito muito marcante, porque minha avó, né, minha mãe tem algumas questões de saúde, e assim, foi um grupo que permaneceu saudável, tipo, durante todo esse período. Assim, não é que não só a questão do Covid, porque a gente estava, né, mais distante, mas tipo, todo mundo ficou com a saúde muito fortalecida, até quem não tinha, né, por exemplo, no caso da minha mãe. Então, isso me chamou muito a atenção, né, tipo, e aí eu estou ainda na graduação e num projeto de pesquisa eu tentei abordar isso com um professor, e aí, tipo, foi mais ou menos isso, mas não existe, tipo, não dá para para amarrar todas essas coisas, né? Tipo, a natureza e as relações saudáveis. Então, para mim, a ecopsicologia reverbera muito nesse sentido de como nós estamos interligados, de como nós somos parte, né, um do outro, como nós somos parte do todo. Então, é uma alegria imensa, né, de poder encontrar um grupo que está estudando justamente isso, né, que está enxergando, né, a nossa que a gente consiga se enxergar como uma espécie animal dentro de um planeta com recursos limitados, sabe? E não essa coisa tipo de o eu, o indivíduo, o subjetivo, sabe? Que a gente enxerga hoje que está fazendo um mal enorme, sabe? Está colocando a nossa própria espécie em extinção. Então, reverberou muito para mim e
É muita alegria de estar aqui. Que lindo, Dani. É isso mesmo. Essa centelha que começa quando a gente percebe, né, a relação que existe entre nós e todos, né, e o nosso redor. Quando a gente se coloca numa caixinha, fica muito difícil, né, de as coisas, igual esse professor falou, nossa, fica muito difícil de relacionar. Na verdade, é o contrário, né, as coisas já estão relacionadas, fica difícil a gente desassociar, né, e é o que a gente está nessa crise planetária, é exatamente isso. A gente entrou numa espécie de dissociação, né, que acaba perdendo essa conexão, que já é inata em nós, né? A gente acaba esquecendo. Então, a ecopsicologia é bem trazendo esse tema de volta, né? Essa presença, né? De nós e natureza, que somos parte. Não existe, né? Como não ser, assim. É aquilo que a gente comentou do óbvio, mas que não é óbvio, né? Que o que está aí está muito bem condicionado, né? Bem subjetivamente programado, né? Bem estudado. Então, nosso caminho e desafio é isso, é trazer esse tema à tona e a gente abrir espaço, abrir diálogo, né? Abrir, ativar a nossa rede, que é isso que eu busco fazer, né? Essa iniciativa mesmo, da gente falar sobre isso, se aproximar com quem sente assim, né? É tão bom, eu me sinto tão preenchida quando eu estou aqui com vocês, que assim, pode ter o dia mais cansativo, estressante, mas aqui é o lugar que, nossa, eu sei que ressoa, sabe? Tem vocês também, então eu também queria agradecer vocês. E acho que a questão, desculpa, Bela, da transdisciplinaridade, que é assim, muito, muito presente, né? Porque é justamente isso, não dá para, tipo, hoje, né, com a situação que a gente vive, acho que a questão da pandemia foi muito importante nesse sentido, né, de trazer essa questão de como tudo está interligado. Não dá para separar, né? Não dá para separar os saberes, não dá para separar as questões, então, tipo, é saúde, é política, né? É ambiental, tudo está interligado, é interdependente, então não dá para a gente fazer esse movimento dentro da psicologia somente, entendeu? É em vão, porque a gente precisa chegar no direito, a gente precisa chegar na arquitetura, a gente precisa chegar na biologia, né? A gente precisa contar com todos os saberes e, né, eu acho que é muito um momento de, justamente como o Marco disse, de destruir muros e construir pontes, né? De se unir, de trabalhar em rede. Para mim, foi muito isso. Uhum. Sim. E a gente está vivendo uma transição planetária, né, muito forte com essa questão ambiental. Então, quanto mais a gente consegue abrir espaço para isso, mais isso se concretiza. E novas formas de pensar o mundo também se criam, né, se realizam. E eu acredito muito na força do coletivo, né? Então, quando a gente está só eu em casa pensando, nossa, as pessoas podiam se conectar mais com a natureza, né? Só fica no desejo. Mas quando eu trago aqui para o grupo, a gente, a partir daqui, a gente pode inventar inúmeras formas, né? Da gente mesmo conseguir impactar ao nosso redor, né? Da forma que a gente vive. Eu acredito muito nisso, né? Que a nossa presença já modifica a coisa ao redor, né? Da própria maneira que a gente vivencia o mundo, que a gente está aqui habitando. Então, são nos pequenos passos, né, que a gente busca concretizar, inspirar, e que isso se reverbere ao redor, né? Cria aquela coisa do efeito. E para mim isso faz cada vez mais sentido, né? Dessa busca, né, de conexão. Eu acho que o Marco também trouxe muito isso, né? Da conexão, da união, da religação entre todos, né? Que a gente consiga ser uma ponte
para conseguir se elevando também. Os povos da floresta, eu acho que são os maiores mestres nisso. Aqui no Brasil, né, a gente tem essa honra de estar perto deles, de conviver com eles. E seria bem bacana, pensando aqui agora. Eu tenho alguns amigos que são pataxós e tal. Eu poderia convidá-los até um dia para tentar falar com a gente sobre isso também. Acho que seria bacana. Alguém Tem um quer falar? encontro de saberes, né, que o Marco falou. Uhum. Seria lindo, né? É um encontro de saberes mesmo. Imagina a perspectiva. A gente está vivendo uma fase tão legal, cara, que os indígenas estão se abrindo para a gente, né? Que eles tiveram que se proteger muito por muito tempo, né? E ainda tem que se proteger. Então, mas agora eles estão entendendo que tem gente que também estão do lado deles, né? Que não quer só destruir, né? Que não quer só se opor. E a gente pode aproveitar também dessa sabedoria que está. Quem é brasileiro tem um pé indígena, não tem como não ser, na minha concepção, né? Que eles são já frutos dessa terra, são raízes daqui, então eles sustentam muita sabedoria que a gente ainda não tem nem ideia, né? A gente não tem acesso ainda a nem 10%, eu imagino. É muita coisa, muita riqueza. Alguém aí já teve contato assim com os povos indígenas já ou ainda não? Bom, não tem como eu não falar, né, Bela? Maravilhosa. O seu nome mudou para Adriana Cardoso. É porque eu estou usando o dela tá. aqui, tem como Eu não gravar. tinha reparado ainda que estava com esse nome. Sim. Bom, não tem como eu deixar de falar, né? Porque eu fui casada com né, durante 7 anos, morei junto com um Runicuim, né, Kaxinawá, tem um filhinho, né? E durante esse tempo eu fiz uma parceria com os povos da floresta, né? Eu cheguei aí nas aldeias e o nosso encontro, acho que foi muito assim, o que a gente combinou, né? Quando a gente começou a trabalhar junto e a viver junto, foi de eu ajudo o seu povo com o que eu puder, né? Com a galera aqui da cidade que eu conheço, e você ajuda o nosso, porque a gente está precisando muito dessa reconexão com a natureza, né? Então, assim, tem muitas histórias com os povos da floresta. Eu organizei os rituais, né, do Nishipai. Eu acho que eu, junto com outras pessoas que a gente começou a chamar de Guardiões Runicuim, fomos aqueles que assim, fizeram esse casamento, né? Acho que o meu casamento acabou abrindo para outros casamentos nessa área de parceria, né? E aí começou a vir muitos pajés a partir desses círculos de medicinas da floresta, né? Começaram a vir muita gente para cá, para as cidades e para o mundo também depois, né? Para a Europa, para os Estados Unidos. E hoje em dia tem os Guardiões da Floresta, que é um instituto também, tem os Guardiões Runicuim e os Guardiões da Floresta. Hoje os Guardiões Runicuim não são mais só Runicuim, né? Trabalham com outros povos também, a Manauá, do Peru também, Shipibo, e as cerimônias são feitas no Acaxa, ali em Itaipava, no Vale do Cuiabá, né? Aí eu tenho aquele artigo naquele livro que eu falei no primeiro encontro nosso, sobre a alquimia da floresta, uma experiência vivida. Que aí eu conto, relato também os encontros que eu tive com os indígenas e faço uma associação com a alquimia, que foi tão estudada por Jung, que sou psicóloga junguiana,
e o quanto essas medicinas da floresta são verdadeiras alquimias, né? E nos conectam ao nosso processo de individuação, que é sermos quem nós somos. E a saúde nossa e coletiva está em nós escutarmos a nossa alma, né? E o processo de individuação passa por essa conexão do inconsciente com o consciente. A gente escutar a alma, que símbolos, que imagens vêm que estão no nosso caminho. Qual é o nosso caminho, né? Qual é esse sussurro da alma? A gente tem que ouvir através dos sonhos, através das medicinas da floresta, imaginação ativa, são várias ferramentas que tem para acessar esse inconsciente e sair do ego, né? E do ego ao self, se conectar. Não é matar o ego, senão a gente esquizofreniza também, né? Mas é relativizar o ego para poder escutar essa alma nossa, né? E essa alma também é coletiva, também é natureza. Nosso inconsciente é a natureza. E isso os indígenas e os pajés nos ensinam bastante sobre essa conexão. Né? Uma coisa assim que eu fiquei muito impressionada, eu estava assim numa rodinha lá na floresta, aí um indígena falou assim, fulano chegou. Como é que você sabe que o fulano chegou? Ele não apareceu, né? Aí ele virou e falou assim, o vento. Soprou o vento. Soprou o vento, soprou, tá? E aí ele sentiu que a pessoa chegou. Seria o tamanho da conexão, Gente, o tamanho da nossa desconexão, né? é impressionante. É assim, então... É outra percepção, né, que cria com a vida, com outra. tudo ao redor. É outra sintonia. Nossa, eu acabei falando a peça, nem estava imaginando que maravilhosa. Eu falei que... eu nem ia participar, porque eu tô muito disposta hoje, mas que bom estar aqui com vocês. É o que eu falei no início, né? Assim, tudo que eu fiz assim na minha vida, eu tenho 49 anos. Tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre estudei muito, formações e meu caminho espiritual, xamanismo. Primeiro eu aprendi com os xamãs do norte, né? Que eu tinha um espaço em Laranjeiras chamado Espaço Saúde. A gente fazia umas fogueiras lá, da lua cheia, da lua nova. E aí muito gente ligada ao xamanismo e que trouxeram xamãs, né? E depois é que vieram os brasileiros, porque, como você falou, os brasileiros tinham receio de abrir. Uhum. A Fátima perguntou, sou psicóloga. Os norte-americanos, eu conheci povo Cheyenne, eu conheci Lakota e o Ojibwe, que eu tenho uma iniciação dentro do povo Ojibwe, do Canadá. Eles já tinham recebido essa mensagem que era para compartilhar os ensinamentos com o povo da cidade. E aí, o que aconteceu? Os indígenas brasileiros, vendo que os xamãs, rolaram vários encontros na fogueira de xamãs com pajés, né? Galera do norte com a galera do sul, assim. Até era profecia, a gente falava que era a profecia da águia com condor, que falava, essa profecia fala, você conhece? Que quando a águia se encontrasse com o condor, agora eu esqueci como é que é. Havia um despertar, alguma coisa assim, eu posso procurar. A gente falava tanto dessa profecia. Sempre que tinha indígena americano, norte-americano com brasileiro, a gente falava dessa profecia, da águia com o condor. Que o povo nativo ia se reerguer, as pessoas iam acordar para suas almas nativas, né? Então a gente celebrava muito esses encontros de diversos povos nativos, né, lá na fogueira. E aí os indígenas brasileiros, vendo que eles estavam abrindo, querendo abrir, passar os ensinamentos, eles começaram a passar também a fazer ensinamentos. Mas até hoje, assim, os funiôs têm cerimônias que eles não abrem para pessoas
selecionadíssimas os rituais que são feitos só lá na aldeia. Né? Pataxó eu não conheço muito. E eu conheci Krenak também, conheci Ailton Krenak também. E é isso, a gente tem muita coisa para aprender com os indígenas, muita coisa. E aí eu vi assim que nesse grupo, né, tudo que eu já fiz na minha vida está aqui. O que eu estudei, o que vivenciei, assim, posso falar o que eu quiser, que eu estou em casa. Ninguém vai me olhar todo, entendeu? Maravilhosa. Sinta-se em casa, total. Olha que experiência. Antigamente era assim, era psicóloga, mas o xamanismo corria em paralelo. Assim, alguns clientes nem sabiam que eu era do xamanismo, que eu fazia fogueira. Não contava, não falava. Falava com a lua, né? Cantava para a lua. Aliás, assim, o que eu posso também ajudar, né, assim, contribuir com esse grupo, é trazer também algumas pessoas. Cadê a Bela? Caiu? Nossa, não, tô aqui. Tá. Eu tô respondendo. Saiu a sua foto. Nossa, trazer com certeza. pessoas do xamanismo, né? Tem a Tamis Ojibwe, do caminho Ojibwe. Tem a Kelly, que é canadense, que foi a que me iniciou, ela e a Tamis na tradição Ojibwe. De repente, um dia elas podem... massa, amor. Nossa, por favor, vamos sim. Eu acho que quem... do xamanismo, né? Indígenas também. Eu vou ver se tem alguém que possa vir. Claro. Quem sentir também, né, que tem uma contribuição nesse sentido, seja com textos, pessoas, né, experiências, fiquem à vontade. Gente, lindo. Eu acho que o tempo passou rápido já, né? Já temos que finalizar hoje, mas estou muito preenchida. Estou mais inspirada ainda com vocês de continuar esse caminho, né? Da gente ir trocando, construindo juntos. Eu sempre trago isso, que é uma rede nossa, né? Em construção, que a gente planta a semente, mas quem vai regar, né? É infinito. Então, a participação de vocês é essencial para isso ir adiante, para a gente ir expandindo a nossa rede. E chamem mais pessoas, a gente vai trocando essas experiências. E acabou que a gente falou pouco da introdução, né? Mas o Marco já foi a introdução em pessoa, então acho que está valendo. E aí, para o próximo encontro, vamos ficar com mais 10 páginas? Foi mais ou menos isso, não foi? Na verdade, a gente pode ficar com aquele próximo tópico, né? Que pelo que eu vi lá, nem é tão grande assim, do capítulo. Aí a gente vai aprofundando, pode ser? Então tá. É isso então, galera. Quem quiser falar, estamos aí. O próximo tópico que você fala é o ecopsicologia e sustentabilidade? Isso, logo depois da introdução. Aqui ele é dividido em vários outros menores, né? Que a gente vai até onde? Então, nesse primeiro menorzinho, você está com ele aberto aí? Qual que é o nome? Tô. Um lento avanço. A sustentabilidade e frustração. Tá. Então, a gente pega esse e vai até o final dele, então. Aí depois para o próximo. Então, maravilha, pessoal. Aos poucos a gente vai se aprofundando, vai chegando reflexões, insights, sonhos, conexões. A teia está aberta agora. Um abraço, gente. Gratidão por todos. Ive, deixa gravadinho, aí depois você me manda. Então tá, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Abraço. Bom. Boa noite, gente. Até a próxima. Até.